Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Mas para nós falarmos sobre a independência dos Estados Unidos, eu gostaria de dar uma retornada, melhor dizendo, no conteúdo sobre o iluminismo, que a gente viu logo nos nossos primeiros dias de aula, ok? Bem, o iluminismo, como nós já vimos, né, foi um acontecimento, né, um momento que ocorreu durante o século XVIII, né, também chamado de século de luzes, tá? Foi um movimento que começou na França, que foi o centro do iluminismo, e o iluminismo era um movimento contra o absolutismo. O que era o absolutismo? O absolutismo era uma forma de governo em que o monarca, o rei, ele tinha o poder político, né? E também o poder das leis em suas mãos. Era o monopólio do poder político na mão do monarca, tá? E o absolutismo era contrário a isso. Também era contrário à sociedade estamental. O que é a sociedade estamental? É a sociedade em estados, a pirâmide, onde vinha o clero, a nobreza e na base da pirâmide o povo. Uma desigualdade natural dos direitos do homem e do cidadão. O iluminismo também era contrário ao mercantilismo, onde o Estado controla a economia, e tudo isso eram características do antigo regime. Nesse período também surge, né, dentro do grupo da base da nossa pirâmide, do grupo do povo da nossa pirâmide, dentro da sociedade estamental, havia também os burgueses, tá? Os iluministas, eles traziam por característica a questão de contradizer a fé através da razão. Então, eles queriam uma maior divulgação de conhecimento e com isso, alguns iluministas foram responsáveis pela criação da enciclopédia. A enciclopédia era um conjunto de livros, um conjunto de obras em que se colocava todo o conhecimento que se tinha até aquele momento, né? Todo o conhecimento seria catalogado, registrado e passaria a ser divulgado de uma forma mais expansiva. Havia a questão de valorizar a dúvida, a curiosidade, o questionamento, né? Não aceitar tudo pronto. Ah, choveu porque Deus quis. Não, choveu porque a umidade do ar fez com que formassem nuvens e essas nuvens sobrecarregaram e aí houve o fenômeno da chuva. Nada de foi assim porque Deus quis, o rei está no poder porque Deus quer. Não, o rei está no poder porque ele tem o poder. Porém, os iluministas começam a questionar esse poder do rei, e na Inglaterra, né, o poder do rei começa a perder a sua posição, e desta forma o rei acaba perdendo o seu poder e o parlamento passa a governar. Tudo isso nós já vimos, né, em conteúdos anteriores. Dentro da questão da defesa do iluminismo, havia os direitos individuais, a vida, a liberdade e a propriedade, e também conseguidos pelo uso da razão, devido aos questionamentos, aos argumentos colocados, né, aos estudos que fazia com que os iluministas
pudessem questionar a posição do rei e da igreja. A burguesia, ela era partidária do liberalismo. O liberalismo político, ele trazia a questão da Constituição, da igualdade judiciária, da separação dos poderes, né? Divisão dos poderes em 3 esferas, executivo, legislativo e judiciário, da representação eleitoral censitária, e isso tudo garante, traz ao Estado uma garantia dos direitos individuais dos cidadãos. Nós temos também, né, os principais pensadores iluministas: Locke, Montesquieu, Voltaire, Roosevelt. Estes pensadores, cada um trazia a sua colocação, as suas ideias. Voltaire, por exemplo, uma das frases de maior destaque de Voltaire é uma frase que diz assim: eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Ou seja, eu posso não gostar do que você está falando, mas você tem o direito de dizer, você tem o direito de expressar sua opinião, tá? E aí traz também o liberalismo econômico, uma livre iniciativa econômica, livre concorrência, lei da oferta e procura e a não intervenção do Estado na economia. Ideias defendidas por Adam Smith e por David Ricardo. O iluminismo, como nós já vimos essa parte, o iluminismo ele vem a trazer influências sobre outros fatos que ocorreram na nossa história, como as revoluções americana, ou também chamada de processo de independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa.